E aí galera, tudo bom com vocês? Tranquilos? Eu sou o professor Araújo e nesse vídeo eu vou começar a falar sobre a termodinâmica. Começar a falar porque a termodinâmica é um assunto bem extenso, então eu vou falar sobre ela em alguns vídeos. E nesse vídeo o que a gente vai fazer? Primeiro ver o que é a termodinâmica, falar sobre as três grandezas básicas dela, que são energia interna, calor e trabalho, e como que as três se relacionam. Ou seja, a gente vai chegar na primeira lei da termodinâmica, uma lei importantíssima, fundamental, tá legal? Então vamos começar vendo do que trata a termodinâmica. A termodinâmica ela trata das trocas de energia entre um gás e o meio externo. E o que acontece com o gás devido a essas trocas de energia. Então, como você está vendo aqui do lado, o gás ele pode trocar energia com o meio externo de duas formas. Pode ser energia mecânica, trabalho, ou energia térmica, calor. E quando o gás troca energia com o meio externo, ele acaba sofrendo variações, mudanças na sua energia interna. Olha aqui, ó. Então, a energia armazenada, vamos chamar assim, a energia armazenada no gás, é a energia interna dele. Quando ele cede energia para o meio externo, ele diminui a sua energia interna, e quando ele recebe energia do meio externo, ele aumenta a sua energia interna. Então vamos falar de cada uma delas separadamente, cada uma dessas grandezas. Começando pela energia interna. O que é a energia interna do gás? A energia interna do gás, ou a energia total do gás, é a soma das energias do movimento, ou seja, a soma das energias cinéticas de todas as suas partículas, de todas as suas moléculas. E aí você pode perguntar, Araújo, mas não existem outros tipos de energia, como energia potencial, por exemplo? Sim, existem outros tipos de energia, mas nos gases ideais a gente despreza essas energias e, por simplicidade, adota apenas a energia do movimento, a energia cinética. Então imagina você pegar um gás com N mols, cada mol contendo 6 vezes 10 a 23 moléculas, e somar a energia cinética de cada uma dessas partículas. No final você vai encontrar a energia interna do gás. Tá legal? E como que a gente calcula essa energia interna? Tá aqui, ó. A energia interna do gás é igual a 3 meios de nRT, ou 3 meios de PV, porque você sabe da equação de Clapeyron que PV é igual a nRT. Tá. Essa equação ela serve para o gás monoatômico. Um gás monoatômico é aquele que possui um único átomo por molécula. Se for um gás diatômico ou poliatômico, a energia vai ser maior do que essa. Algumas fontes citam a energia interna do gás diatômico como 5 meios de nRT. Mas isso é um pouco controverso, porque existem diferentes graus de liberdade para uma molécula diatômica. Então existem os graus de liberdade de rotação e também de vibração. Por isso a gente vai ficar no gás monatômico, esse cara para o qual a energia interna é 3 meios de nRT. O que eu quero chamar a atenção aqui? Primeiro, que a unidade de medida tem que ser joule ou caloria. Joule no sistema internacional, porque toda energia no sistema internacional é medida em joules, e caloria, porque é bem comum também a gente usar calorias para as trocas de calor e tudo mais. Então, também você pode encontrar caloria. Segundo, a energia interna de um gás, ela vai depender exclusivamente da temperatura do gás. Ou seja, quanto maior for a temperatura do gás, maior a energia interna, e quanto menor for a temperatura do gás, menor é a sua energia interna. Aí você pode falar, Araújo, mas não depende também da pressão e do volume, que está mostrando aqui, ó? Na verdade, não. Se você não mudar a temperatura, não tem como mudar a energia interna. Até porque você pode lembrar que, segundo a lei das transformações isotérmicas, se a temperatura não mudar, esse produto aqui, ó, PV, é constante. Logo, se a temperatura não mudar, não tem como mudar a energia interna do gás. Legal? Isso vai ser bem importante mais para frente. Só que a gente vai, na maioria dos casos, se preocupar mais com a variação da energia interna do que com a energia interna em si. E a variação da energia interna de um gás monatômico vai ser dada por 3 meios de Nr ΔT. Então olha só, quando a variação da temperatura é positiva, a variação da energia interna é positiva. Quando a variação da temperatura é negativa,
Aí a variação de energia interna também é negativa. Tá legal? 3 meios de nR ΔT dá pra gente então a variação de energia interna do gás. E como que essa energia pode variar? Bom, você tem que ter uma troca de energias entre o gás e o meio externo, não é? E isso, como a gente já viu, pode acontecer por dois meios: energia mecânica ou energia térmica. Vamos começar falando das trocas de energia térmica. Energia térmica ou calor. A gente sabe já que o calor é uma energia que se transfere de um corpo para outro em função de diferenças de temperatura, não é? Ele é medido em joules ou calorias, assim como a energia, e a gente vai considerar o calor como sendo positivo quando ele é absorvido pelo gás, e negativo quando ele é cedido pelo gás, certo? Igualzinho a gente viu na calorimetria. Então, quando o gás recebe calor, absorve energia, o valor dessa energia vai ser positivo. Está aqui, ó, calor positivo. Agora, quando o gás libera calor para o ambiente externo, quando ele cede energia, a gente vai usar um valor negativo. Tá, e como que a gente calcula a quantidade de calor trocada por um gás com o meio externo? Uma das formas de se fazer isso é usando a nossa velha equaçãozinha aqui macete da calorimetria. Olha aqui, ó, massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. É claro que você não vai poder usar essa equação numa transformação isotérmica. Por quê? Porque na isotérmica a variação de temperatura é zero. Então vai parecer, se você colocar zero aqui, que não houve troca de calor, o que não é verdade. Tomem cuidado. Nos gases a gente pode ter trocas de calor sem mudança de temperatura e podemos também ter mudança de temperatura sem troca de calor. A gente vai ver isso um pouquinho mais na frente. Mas, olha só, nas transformações isobárica e isométrica você pode usar essa equação aqui. E a gente vai ver daqui a pouco que para cada transformação isobárica ou isométrica vai existir um calor específico diferente. Tá, o que dá para a gente fazer com essa equação também? Dá para a gente trocar a massa do gás por N vezes M. Quem que é N vezes M? O número de mols multiplicado pela massa de cada mol, a massa molar. E aí, você deve lembrar também da calorimetria, que massa multiplicado por calor específico dá capacidade térmica, lembra? Cesão? Pois é, aqui se eu multiplicar a massa molar pelo calor específico do gás, eu vou chegar numa nova grandeza chamada capacidade térmica molar do gás. O que é isso? É a capacidade térmica de um mol, ou de cada mol do gás perfeito. Capacidade térmica mede quanto calor que um corpo tem que trocar, ganhar ou perder, para que a sua temperatura sofra uma variação de uma unidade, 1 grau Celsius ou 1 Kelvin. A capacidade térmica molar, então, vai medir o quê? Vai medir quanto calor que cada mol do gás tem que trocar com o meio externo para que a sua temperatura sofra uma variação de uma unidade. E aí, se eu quiser saber qual é a quantidade de calor que o gás trocou com o meio, é só usar essa equaçãozinha aqui, ó. O calor é igual ao número de mols multiplicado por Cesão molar multiplicado pela variação de temperatura. Então você tem duas equações, uma usando o calor específico e outra a capacidade térmica molar. Pessoal, essa última equação aqui caiu na FUVEST não faz muito tempo, então fiquem espertos, se atentem a ela. Tá, mas tem um porém no caso dos gases. Os gases não têm um único calor específico. Eles têm um calor específico para cada tipo de transformação, isobárica ou isométrica. Então, no caso das transformações isométrica, o calor específico é chamado de CV, calor específico sob volume constante. Aí a gente tem também a capacidade térmica molar sob volume constante. Já no caso das transformações isobáricas, a gente tem o Czinho P, calor específico sob pressão constante, e o Czão P, capacidade térmica sob pressão constante. Tá legal? Então, dependendo do tipo de transformação que você impõe ao gás, ele vai ter um calor específico e uma capacidade térmica diferente. Ou seja, ele vai precisar de quantidades diferentes de energia para ser aquecido ou resfriado. Aí a gente vai escrever as equações dessa maneira. Para as transformações isométricas, o calor é igual a mCv ΔT
E para as isobáricas, o calor é igual a mCp ΔT. Tá legal? Então, mCv ΔT, mCp ΔT. Tá, e o trabalho? Galera, trabalho, ele representa a troca de energia mecânica entre o gás e o meio externo. E o trabalho ele vai ser positivo quando ele for realizado pelo gás, quando tem uma expansão e o gás estiver cedendo energia para o meio. Então, quando o gás se expande e realiza trabalho, então pode ver que tem uma seta verde, está aqui, ó, que indica a saída de energia do gás, eu vou dizer que esse trabalho é positivo. Mas quando o meio realiza trabalho sobre o gás e tem uma entrada de energia no gás, o trabalho é negativo, tá? Porque é sempre o trabalho realizado pelo gás. É importante a gente lembrar também que trabalho na mecânica é força vezes deslocamento, né? Ou seja, tem que haver força e deslocamento. No caso do gás, tem que haver força, a força que as moléculas exercem sobre o recipiente, o que sempre vai existir desde que haja pressão, e tem que ter o deslocamento. No caso, seria o deslocamento do êmbolo, esse cara aqui, ó. O deslocamento do êmbolo, ele representa uma variação de quem? Uma variação de volume. Então eu posso dizer que num gás só vai existir trabalho quando existir variação de volume. Cuidado, hein? Se não tiver variação de volume, não tem trabalho. Tá, e como que a gente calcula o trabalho realizado por um gás? O trabalho realizado por um gás, de forma geral, pode ser obtido pela área embaixo do gráfico da pressão pelo volume. Tá aqui, ó, o diagrama PV. Então, se a gente calcular a área sob esse gráfico, a gente vai encontrar o trabalho realizado pelo gás. Na verdade, o módulo do trabalho, tá joia? Porque ele pode ser positivo ou negativo, e uma área é sempre positiva. Então, a área é igual ao módulo do trabalho realizado pelo gás. Por que isso é verdade? A gente pode fazer uma análise dimensional aqui. Ó, na análise dimensional que você está vendo aqui, eu estou multiplicando pressão por volume, porque a área de um gráfico sempre tem a mesma unidade de medida que o eixo Y, pressão, multiplicado pelo eixo X, que no caso é o volume. Galera, pressão é igual a força sobre área, e o volume, nesse caso de um cilindro, é a área da base vezes a altura, que eu chamei de Dzinho, é uma distância, né? Então fica força sobre área vezes área sobre deslocamento, ou sobre distância. Como eu posso cancelar uma área com a outra, acaba sobrando aqui, ó, que a pressão multiplicada pelo volume em unidades de medida equivale a força vezes distância, força vezes deslocamento. Ou seja, as unidades de medida ou as dimensões de pressão vezes volume são iguais às dimensões de trabalho, porque você deve lembrar da mecânica que força vezes distância é igual a trabalho. Tá certo? Mas existe um caso específico em que a gente tem uma equação para calcular o trabalho realizado por um gás. É na transformação isobárica. Então acompanha comigo esse cilindro aqui, ó. Reparem que eu fiz uma seta vermelha lá que representa a força que as moléculas exercem sobre o êmbolo. Esse cara é o êmbolo. E aí eu posso dizer que essa força é igual à pressão multiplicada pela área. Ah, da onde vem isso? Vem da própria definição de pressão. Pressão é força sobre área, então a força é igual à pressão multiplicada pela área. Quando o êmbolo sofre um deslocamento Dzinho, que está aqui em cima, ó, tá vendo? Dzinho, vai surgir aqui uma variação de volume ΔV. Então você tem uma variação de volume ΔV provocada pelo deslocamento Dzinho sob a ação da força F. Tá. Se essa transformação for isobárica, ou seja, pressão constante, significa que a força também é constante. De novo, se a pressão for constante, a força também é constante. E aí, com uma força constante, a gente pode aplicar aquela equação da mecânica que o trabalho é igual a força vezes o deslocamento. Lembra que você só pode usar essa equação se a força for constante. E é esse caso. Aí no lugar da força eu coloco pressão vezes área e fica pressão vezes área vezes deslocamento. Agora acompanha comigo de novo aqui, ó. Área do êmbolo multiplicado por esse deslocamento que está aqui em cima, ó. Aqui, cadê? Pronto, aqui, ó, aqui em cima, tá vendo?
Galera, a área do êmbolo multiplicado por esse deslocamento é justamente a nossa variação do volume, ΔV. Então eu venho aqui, ó, no lugar do A vezes D, eu coloco ΔV e pronto. Temos uma equação. A equação para o trabalho realizado pelo gás na transformação isobárica e só na isobárica é igual a pressão vezes a variação do volume. Certinho? Então tá feito. Caso a variação do volume seja positiva, o trabalho é positivo, porque você vai ter a força e o deslocamento no mesmo sentido. Caso o volume diminua, ou seja, a variação do volume seja negativa, então você vai ter um trabalho negativo, porque nesse caso força e deslocamento estarão em sentidos opostos. Finalizando aqui a análise do trabalho, vamos lá. Expansão. Toda vez que o gás se expande, variação do volume é positiva e o trabalho é positivo. É importante saber que nesse caso, na expansão, nós dizemos que o gás realiza trabalho sobre o meio. Já na compressão, a variação do volume é negativa e o trabalho também é negativo. E nesses casos a gente diz que o meio realiza trabalho sobre o gás, ou até que o gás recebe trabalho do meio. Então, o gás realiza trabalho sobre o meio na expansão, aqui, e o meio realiza trabalho sobre o gás na compressão. Beleza, vamos resumir então o que a gente viu. O gás ele tem uma energia, que é a soma das energias cinéticas de todas as partículas, chamada de energia interna. Tá? Aqui, ó, U. E aí ele pode trocar energia com o meio de duas formas, na forma de calor ou na forma de trabalho. Quando você tem um calor positivo, ou seja, o gás recebe calor, a energia interna tende a aumentar. Quando o calor é negativo, ou seja, quando o gás cede calor, a energia interna tende a diminuir. Trabalho. Quando o trabalho é positivo, quer dizer que o gás está realizando um trabalho. E aí a energia interna tende a diminuir. Olha a diferença, ó, do calor para o trabalho. Quando o trabalho é negativo, quer dizer que o meio realiza trabalho sobre ele. E aí a tendência da energia interna é aumentar. Como que a gente relaciona isso agora? Ó, a variação da energia interna com o trabalho e com o calor. A gente vai chegar na primeira lei da termodinâmica. A primeira lei, que é a lei da conservação da energia, né, que diz pra gente que a energia não desaparece, não surge do nada, ela diz que a diferença entre o calor trocado pelo gás com o meio externo e o trabalho realizado por ele, calor menos trabalho, é igual à variação da energia interna. De novo, a energia não some, não aparece do nada. Se o gás receber mais energia do que cede, então a energia dele aumenta e, consequentemente, a temperatura aumenta. Lembra que U depende da temperatura. Caso o gás perca mais energia do que ele ganha, então a energia interna dele tem que diminuir. E aí o que acontece? O gás se resfria. Galera, essa lei ela é super importante, ela é fundamental. Ela explica diversos fenômenos que a gente tem no dia a dia. Explica inclusive a formação de estrelas. A gente pode dizer que um dos motivos pelos quais as estrelas são quentes é que na formação delas, quando a força gravitacional realizou um trabalho sobre uma nuvem de poeira cósmica que deu origem à estrela, né? Então imagine várias partículas espalhadas por uma região gigantesca do espaço, se atraindo mutuamente. A força gravitacional ela faz um trabalho, realiza um trabalho sobre essas partículas, sobre essa nuvem. E esse trabalho realizado pela força gravitacional aumenta a energia interna dessas partículas, fazendo com que a temperatura aumente e aí finalmente você começa a ter fusão nuclear dentro da estrela, o que gera o brilho das estrelas. E aí numa evolução, uma hora a estrela vai entrar em equilíbrio e tudo mais, a gente não precisa entrar em detalhes. Mas a primeira lei da termodinâmica, ela consegue, pelo menos em parte, explicar essa formação de estrelas. O que mais pode ser explicado pela primeira lei da termodinâmica? Uma coisa curiosa. Você já reparou que o bafo é quente, mas o sopro é frio? Se você soltar o ar devagarinho, ó, sai quente. Mas se você soltar o ar mais rápido, sai frio. Como é que você conseguiu dormir
até hoje, sem saber por que são diferentes. Caramba, os dois estão saindo do mesmo lugar, estão saindo da minha boca. Por que um sai quente e o outro sai frio? A resposta está aqui, ó, na primeira lei da termodinâmica. Quando o ar sai da sua boca e chega até a sua mão, o caminho é muito curto. E como o ar não é um bom condutor de calor, a gente pode dizer que nesse caminho não existe nenhuma troca de calor. Então a gente pode dizer que o calor é igual a zero. Quando você libera o ar de forma lenta, que é o caso do bafo, de boca aberta, o ar não sai se expandindo. Se ele não se expande, além de não trocar calor, ele não realiza trabalho. Aí a gente pode dizer que a energia interna dele permanece constante. Então ΔU é igual a zero. Se a energia interna permanece constante, a temperatura permanece constante. Por isso o ar vai chegar na sua mão com a mesma temperatura do seu corpo, quentinho. Tá, e no caso do sopro, você vai fazer um biquinho, né? Então vai fazer um biquinho e soprar. Quando você sopra com força, o ar sai da sua boca pelo seu biquinho e se expande quando sai da boca. Ao se expandir, ele realiza trabalho. E realizando trabalho, ele libera energia, ele gasta energia. Pronto. A energia interna do gás diminui e, consequentemente, ele se resfria. Isso ajuda a explicar também por que um aerosol costuma ser gelado. Porque a expansão do gás está relacionada à realização de trabalho e, consequentemente, uma redução da energia interna. Tá legal, gente? Então, esse foi o nosso primeiro vídeo sobre a termodinâmica. Espero que você tenha entendido, gostado. Dá um joinha aqui se gostou, se inscreve no canal se não tiver inscrito ainda. No próximo vídeo, eu vou falar sobre como a gente aplica a primeira lei da termodinâmica nas transformações. Isobárica, isotérmica, isométrica, adiabática e também as transformações cíclicas. Tá legal? Então não perde, espero você no próximo vídeo. Até lá, obrigado por ter assistido.